Michael Myers nasceu em 19 de outubro de 1957. Aos 6 anos de idade, ele matou sua irmã mais velha a facadas e foi levado para o sanatório Smith's Grove, onde o Dr. Samuel Loomis o tratou durante 15 anos. Até que Michael escapou da instituição e promoveu terror na sua cidade natal, Haddonfield, em Illinois. Tudo isso acontece em poucos minutos durante o primeiro Halloween e daí pra frente toda a história do Michael Myers fica difícil de se explicar. Dependendo da timeline que a gente tá falando, ele pode ser o mal encarnado, o membro de um culto sobrenatural ou um mero psicopata querendo aí podar a sua árvore genealógica. Nesse retrato, a gente vai te contar como a origem do personagem aconteceu nas telas, como a história se desdobrou em cada timeline da franquia, além de entender como foi a criação do personagem por trás das câmeras. Bora lá? Antes de mais nada, lembra de deixar o seu curtir aqui no vídeo, clicar no sininho e assinar o canal para garantir que o Michael Myers não te persiga nesse Halloween. Michael Myers nasceu como fruto da relação entre a produtora Deborah Hill e o diretor John Carpenter. Não foi um nascimento literalmente, mas ele passou a existir como uma ideia quando a dupla escreveu junta um roteiro que começou com o título Os Assassinatos das Babás e acabou se tornando Halloween, a Noite do Terror. Somando as duas opções de título, a gente já tem um resumo bastante completo da trama do filme. Um psicopata decide assassinar babás durante o Halloween. A trama era bem simples e o vilão não era lá uma figura muito complexa. Michael simplesmente era a personificação do mal, o próprio bicho-papão em pessoa. Mas, para transformar o Michael nesse ícone que ele é hoje, Hill e Carpenter contaram com a ajuda de outros profissionais talentosos. Foi o diretor de arte Tommy Lee Wallace que decidiu pegar uma máscara do Capitão Kirk de Star Trek e deixar os olhos mais largos e o rosto mais pálido. Apesar dessa simplicidade, ou talvez por conta dela, o visual do Michael se tornou um dos mais marcantes do terror. A atriz Jamie Lee Curtis acredita que a máscara é um elemento essencial para tornar o filme tão assustador. Para ela, Michael representa a simplicidade do mal e, como a sua máscara é toda enigmática e sem expressão, você consegue projetar ali todas as imagens assustadoras que tem na sua cabeça, como se fosse um quadro em branco. Outro nome essencial para a criação de Michael foi Nick Castle, com quem Carpenter fez amizade na faculdade de cinema e os dois até chegaram a ter uma banda juntos. Como Halloween era uma produção barata, o diretor teve que contar com o poder da amizade ali para suprir algumas funções do longa, e uma delas foi justamente a de colocar a máscara do Capitão Kirk e entrar na pele do bicho-papão de Haddonfield. Carpenter acredita que Castle foi uma ótima adição ao filme. Nas palavras do diretor, abre aspas, "Eu gostava do jeito dele de se mover. Ele veio de uma família de dançarinos, então tinha uma elegância esquisita nele. Além disso, o trabalho dele era de graça." Para uma produção pequena como essa, foi impressionante ter tantas pessoas talentosas dispostas a trabalhar por um salário pequeno, já que o filme tinha um orçamento de só $300 mil. O filme estreou em 1978, foi um sucesso absoluto, conquistando uma bilheteria de por volta de 70 milhões internacionalmente e se tornou o filme independente mais bem-sucedido até então. Foi graças a esse sucesso que o subgênero de slasher se consolidou de fato e surgiram o Sexta-feira 13 e Hora do Pesadelo da Vida. Tudo isso graças ao Michael Myers, que representava um tipo de monstro que a gente nunca tinha visto antes. Carpenter e Hill criaram um filme com um antagonista que era um assassino em série, como Ted Bundy e outros que apareciam na mídia estadunidense na época, mas ao mesmo tempo também era uma criatura sobrenatural, que não devia nada a filmes como A Profecia ou O Exorcista. Se for para resumir um motivo porque Michael Myers é um personagem tão impactante, é porque ele mistura um medo muito realista, o de ser assassinado por um maluco qualquer, com o medo do sobrenatural, de enfrentar uma figura impossível de ser morta. O Carpenter diz que no final, quando a gente acha que o Michael tá morto, mas ele desaparece, tinha o único objetivo de surpreender a audiência e mantê-la assustada depois do fim do filme. Esse não era um gancho para uma continuação, porque o diretor não queria que o filme tivesse sequências. Bom, tá aí uma má notícia pro John Carpenter do passado, essa vontade não se concretizou. Halloween
Halloween acabou tendo 13 filmes contando os remakes. A primeira das sequências veio 2 anos depois do filme original. A premissa de Halloween 2, O Pesadelo Continua, surgiu quando o canal NBC pediu para o Carpenter fazer cenas extras para o primeiro Halloween, mas nem ele nem a Deborah faziam ideia de como alongar a história. O diretor disse que só conseguiu uma solução depois de bêbado. A Laurie seria irmã do Michael Myers. Isso aparece sutilmente na versão estendida do filme, onde o Michael escreve a palavra irmã na parede antes de escapar. What was it you wanted to show me? Dr. Loomis, have they found him yet? No, but I know where he's going. Essa ideia virou a base de Halloween 2, que mostra Michael perseguindo Laurie na mesma noite, até eventualmente morrer, entre muitas aspas, queimado na explosão do hospital. Mais tarde, Carpenter se arrependeria dessa ideia dos dois terem irmãos e chegou a dizer que desejava que isso nunca tivesse se concretizado. Jamie Lee Curtis, inclusive, tem uma explicação muito boa do porquê, na sua opinião, esse twist não funciona. Na San Diego Comic Con de 2018, ela disse ao Den of Geek, abre aspas, não tem nada mais assustador do que um ato aleatório de violência, algo imprevisível, que aconteça de uma maneira terrível sem você nunca imaginar o que poderia acontecer com você. Para mim, o mais assustador é não saber por que aquilo aconteceu. Por mais que não fosse do agrado da equipe original do filme, foi um laço de sangue entre os dois personagens que deu norte à franquia nos filmes seguintes, quando Jamie Lee Curtis, Deborah Hill e John Carpenter já não tinham mais envolvimento no projeto. Depois do longa antológico, porém sem Michael, Halloween 3, o assassino voltou para mais 3 filmes na cronologia original. Em 88 foi lançado o longa apropriadamente chamado de O Retorno de Michael Myers. No ano seguinte foi a vez do lançamento de A Vingança de Michael Myers e em 95 A Última Vingança encerrou a franquia. Nas sequências, Laurie não aparece. Ela morreu em um acidente e deixou para trás sua filha, Jamie Lloyd, que é a nova obsessão de Michael Myers. Halloween 4 e 5 são filmes simples que tentam manter a fórmula do primeiro e segundo longa, só que com Jamie no lugar de Laurie. Já o Halloween 6 é um pouco mais caótico. Nele, existe uma seita que transformou o Michael na criatura sobrenatural que ele é e implantou toda a maldade na alma dele através de runas mágicas. O filme usa como base da sua mitologia o fato de que antes de virar um feriado inofensivo, o Halloween surgiu de um festival pagão chamado Samhain, que frequentemente é associado com a ideia de sacrifícios. I tried to tell you in the hospital. I think Michael is under the influence of an evil rune. Thorn. Como se não bastasse essa ideia de uma seita druida, o filme ainda tem uma narrativa onde Jamie é raptada e tem um filho com o próprio Michael. Mas caso você não tenha visto o filme, isso só aparece como uma reviravolta meio jogada na trama, então não assista esperando ver uma faceta muito paterna do Michael Myers. Não por acaso foi esse filme bizarro que encerrou a primeira continuidade da franquia, mas não demorou muito para surgir uma nova versão. Em 1998 foi feito um retcon ignorando tudo o que aconteceu depois de Halloween 2 e contando com o retorno de Jamie Lee Curtis. Em Halloween H20, 20 anos depois, Michael encontra Laurie, que passou anos escondida no programa de proteção à testemunha e agora tem um filho chamado John Tate, que também vira alvo do assassino. Jamie Lee Curtis topou voltar nesse filme porque, a princípio, esse seria o último longa da franquia e ele exigiu que Michael Myers morresse no final do filme. Surpreendentemente, não foi isso que aconteceu porque o principal produtor do longa garantiu no seu contrato que esse final fosse impossível. There's a clause in the contract with Mustafa Akkad that says you can't kill him. H20 ainda rendeu uma continuação, o infame Halloween Ressurreição, que mesmo numa franquia com tantos pontos baixos, é unanimemente reconhecido como o pior de todos os longas. O único ponto memorável para a mitologia da franquia é que é nesse filme que Michael finalmente realiza seu grande objetivo de matar sua irmã Laurie. I'll see you in hell.
Depois de realizar seus dois grandes objetivos, o de matar sua irmã e aparentemente de lutar Kung Fu com Busta Rhymes, Ressurreição deu um fim à nova continuidade, assim como A Maldição de Michael Myers fez com a timeline original. Durante quase 10 anos, Halloween não recebeu nenhum novo filme, não por falta de oportunidade, porque no decorrer dos anos sempre houveram diversas ideias de sequências que nunca saíram do papel. O próprio John Carpenter tinha sugerido uma onde o Michael Myers aterrorizava uma estação espacial. Em um outro projeto descartado, rolaria um crossover com Hellraiser, onde o Michael ia enfrentar o Pinhead no inferno. Em dado momento, até o Tarantino chegou perto de escrever um longa de Halloween, onde o Michael e o Homem de Preto apresentado no 5º filme deixariam um rastro de corpos na Rota 66 dos Estados Unidos. Isso sem contar os livros que existiam no universo da franquia, que apesar de serem focados em um público jovem adulto, poderiam muito bem ter virado filme. Cada um contava histórias isoladas onde Michael perseguia pessoas aleatórias, assim como fez com a Laurie no primeiro longa. Em A Fábrica de Gritos, ele matava jovens que montaram uma atração de casa mal-assombrada. Em A Velha Casa dos Myers, ele perseguiu a família que comprou sua antiga casa de infância e, em O Manicômio, as vítimas da vez são um grupo de documentaristas gravando um filme sobre o sanatório Smith's Grove. Michael Myers finalmente voltou para as telonas em 2007, numa versão focada em investigar justamente a mente do personagem. O remake do Rob Zombie focou mais no aspecto serial killer do personagem, mostrando a relação dele com a família, o que levou ao seu primeiro assassinato e como os anos no Smith's Grove o influenciaram a ficar ainda mais violento. Nas palavras do Rob Zombie, a intenção era a seguinte, abre aspas, eu queria começar com a pergunta, qual a realidade de alguém como Michael Myers? A verdade é que ele é um verdadeiro psicopata e não tem noção do que está fazendo. Ele mata sua irmã e depois fala como a ama. Essa é a realidade de um psicopata, eles não são sempre assustadores. Às vezes eles são charmosos e até engraçados. Esse charme todo aparece quando Michael é criança, até que eventualmente ele para de falar e se torna a máquina de matança que a gente conhece. Halloween 2, lançado em 2009, dá continuidade e encerra a versão de Halloween do Rob Zombie. Mais recentemente, foi a vez do David Gordon Green apresentar a sua própria versão do Michael Myers. O diretor optou por ignorar todas as sequências da franquia e fazer uma continuação direta do Halloween original. Na nova trama, a Laurie recebe muito mais foco e mais desenvolvimento do que qualquer outra sequência, enquanto o Michael tá mais perigoso do que nunca. O Halloween Kills de 2021 alcança o número de 34 vítimas. Para fins de comparação, no original ele mata 5 pessoas, então é um salto bastante grande. Já no recém-lançado Halloween Ends, a gente vê o Michael quase numa posição de mentor, onde ele chega a perseguir vítimas lado a lado ao jovem conturbado Corey Cunningham. Mas claro que essa parceria aí não dá muito certo. What are you gonna do when Michael comes back for you? 'Cause he is coming. O principal elemento do Enders é que ele concretiza algo que a Jamie Lee Curtis queria ter realizado no H20. Como o nome sugere, esse filme encerra a saga de forma mais definitiva, com o Michael finalmente morrendo. Mas se tem algo que a gente pôde aprender com a franquia de Halloween durante os anos, é que se bobear, a gente ainda vai ver o vilão por aí, nem que seja uma outra timeline ou num novo remake. Afinal de contas, não é tão fácil assim matar o Michael Myers. E você acha que Enders deve ser o encerramento definitivo da franquia ou a gente ainda vai ver Halloween nas telonas de alguma forma? Conta pra gente e lembra também de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal. Até a próxima!